Olá, queridos! Às vezes a gente se lasca porque pega o problema dos outros. É sobre isso que vamos falar um pouquinho mais hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou Joyce Firmino, terapeuta sistêmico e integrativo. Bom, coloquei um post aí semana passada sobre por que a gente teima em pegar as coisas dos outros, depois acaba, só se lascando. Então, segundo a visão sistêmica, o que a gente pode fazer para deixar um pouquinho de lado esses problemas das outras pessoas e não atrapalhar tanto a nossa vida? Para você que ainda não assistiu lá o vídeo sobre o que é constelação familiar, vai te dar um norte maior do que é a sistêmica, mas basicamente é a gente se entender dentro de sistemas. Então você com a sua família lá primeira, mãe, pai, irmãos, é um sistema. Você com a sua mãe é um subsistema, onde tem a mãe e você tem um lugar de filho. Com o seu marido tem o lugar dele e você tem o lugar de mulher com os seus filhos. Você é mãe ou pai? Esteja no seu lugar de mãe e pai. O que acontece? Que às vezes a gente acaba trazendo problemas de outras pessoas pra gente. A gente sai do nosso lugar, da nossa função naquele sistema ou naquele subsistema. Então, vou dar exemplos aqui. Vou dar um exemplo com um trabalho que fica fácil. Você trabalha, você tem a sua função no seu trabalho, é o seu papel. E aí chega o seu chefe e fala, então, tá meio difícil aqui, você é muito competente, mas vai atrasar seu pagamento, vou ficar uns 2, 3 meses sem te pagar. E tudo bem, né? Você entende porque tá difícil. Você consegue entender e ficar tranquilo sem receber aquele salário? Lógico que não, né? Por quê? Porque você faz a sua função, em troca, tem o salário. Se o seu chefe ele pede para você continuar trabalhando e sem receber esse salário, para você vai ficar pesado, porque é além da sua função. Tá te pedindo para dar muito mais, ter muito mais compreensão do que a sua função ela permite naquele sistema. Num subsistema em que você é filha, por exemplo, digamos que sua mãe tem um trauma importante, perdeu a mãe quando era pequena e isso você sabe que causou muita dor. De alguma forma você quer remediar essa dor, essa perca, fica pesado para você também. Ou que eu escuto também bastante, sou mãe e pai do meu filho, fica pesado. Fica pesado, por quê? Porque você está fazendo uma função que também não é sua. Cada um tem a sua função e o seu papel nos sistemas que ocupam. E quando a gente quer fazer mais do que cabe a gente, quando a gente quer fazer no lugar que era de outra pessoa, ou quando a gente quer ocupar um lugar que não é o nosso, é aí que a gente começa a ter os problemas e acaba adotando os problemas dos outros pra gente. E isso tem muito a ver com as leis sistêmicas, que são leis naturais que se a gente dá uma atenção, se organiza dentro do que é sistêmico, a nossa vida ela tende a fluir muito melhor. Quais são elas? A do pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Então, no exemplo que eu dei ali do chefe, a lei do dar e receber, ela fica em desordem, porque você, compreendendo que você vai ficar sem salário 2 meses, você está fazendo muito mais, está dando muito mais e não está recebendo de acordo com o que aquele sistema se propõe. Então, fique atento se quando você pega algum problema de alguém, se você não está fazendo além do que você deve, porque aí fica pesado. Aquela pessoa não consegue te retribuir da mesma maneira que você ajudou
E aí começam os conflitos ou você fica até desorganizado na sua vida. Do pertencimento, quando a gente tem aquelas falas às vezes assim, eu sou pai e mãe do meu filho, fica difícil. Por quê? Porque cada um tem a sua função, então a gente está excluindo uma outra pessoa do papel dela, querendo também ocupar aquele lugar. Então, se a gente não respeita essa lei de pertencer, também podemos trazer problemas desnecessários para a nossa vida. E no exemplo aqui que eu dei da mãe, que às vezes sofreu algum trauma, alguma coisa, e a gente tenta reparar algo lá do passado no lugar de filho, não dá certo. Fica muito pesado e a gente nunca vai conseguir devolver aquela falta que aquela pessoa tem. Então são essas dicas que você pode observar no seu dia a dia. Se alguém te pede alguma ajuda, alguma coisa, esteja no seu lugar. Nesse sistema, qual é a minha função? Quanto eu devo dar aqui nesse sistema? Qual é o meu papel aqui nesse sistema? E se você também não está tendo atitudes que excluem alguma pessoa ou algumas pessoas daquele sistema.